Que coisa, hein? É que essa história está se prolongando muito. Desde o título da Copa do Brasil, as declarações do Gabigol após a partida, a questão do que aconteceu no Maracanã, que ele, vou para a arquibancada, foi para o camarote, não está à disposição, está afastado pela diretoria. E o presidente Landim falou outra vez, ele que não fala muito, não é? Mas ele se manifestou sobre o assunto Gabigol. O ponto é a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por um ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é o... Desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita, porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele, porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse um ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem, mais um ano ou mais 3 anos como ele gostaria? E aí, é o gestor falando. Eu achei maravilhosa a declaração, Leirão, de verdade, assim, até usar que você acabou de falar aí agora a questão do gestor. O gestor tem que pensar assim mesmo. Ele não pode prejudicar financeiramente, que aparentemente o Flamengo está muito estável financeiramente, oferecer um contrato para um jogador. Eu acho que ontem você falou dos 2 anos sem produzir e tal, e você oferecer 4 anos de contrato para um jogador que há 2 anos não produz. Então, assim, natural que a diretoria do Flamengo, representada pelo Rodolfo Landim, ofereça 1 ano de contrato e aí já pega o Gabigol na mentira, porque o Gabigol depois do jogo falou assim que não foi oferecido nada para ele, não fizeram proposta para mim, fizeram sim, uma proposta de 1 ano, financeiramente o que ele pediu, só que só 1 ano, o Gabigol queria mais 3 anos, são 4 anos de contrato que o Gabigol queria, então eu acho que o Rodolfo Landim, o Rodolfo Landim nessa declaração de ontem, parabéns, que ele foi transparente. O torcedor precisa disso. O torcedor do Flamengo precisa ouvir assim, com transparência, com claridade. E aí ele falou assim, por que o Gabigol não confia nele? Aí é uma pergunta que só o Gabigol vai poder responder, mas eu gostei da declaração do presidente. O Gabigol, eu acho que ele ficou magoado porque todos os termos que ele pediu não foram atendidos. Ele queria um contrato longo e queria um valor X. O valor X o Flamengo deu, porém apenas 1 ano. E ele disse, baseado no que ele não fez nos últimos 2 anos. Então não tem como você prolongar com um valor que deve ser altíssimo. Imagino que mais de 2 milhões de reais seguramente por mês. Então o Gabigol é um jogador que ele tem a história, ele tem esse currículo invejável no Flamengo, é ídolo no clube e é um dos jogadores mais festejados pelo torcedor. Mas quem tá lá no dia a dia, vendo os bastidores. E outra, o Landim tá entregando o cargo. Vai ter uma eleição daqui a pouco no Flamengo. Não dá para agir como, por exemplo, o Duílio fez aqui, fazendo um contrato longuíssimo com o Mano Menezes e deixando a bomba para a próxima diretoria. Tem que ter responsabilidade financeira, isso é uma coisa que é importante para um presidente. Lá, quando o Eduardo Bandeira começou a fazer essa reestruturação dentro do Flamengo, não só a questão física ali, né, a estrutura do clube, mas principalmente a questão financeira, foi muito criticado, que o resultado não vinha, o time não jogava bem. Se passaram aí alguns anos dessa gestão do Bandeira e hoje o Flamengo tem uma saúde financeira equilibrada, passa pela gestão de agora, que você acabou de falar que vai mudar, ter esse pensamento para quem vai assumir próximo, para continuar tendo esse equilíbrio financeiro e um time competitivo. Uma coisa interessante também que o Landim falou nessa entrevista é que ele supervaloriza aquele Flamengo de 2019, que até hoje é uma referência, Jorge Jesus, mas que ele acha que hoje alguns clubes estão mais fortes no nosso futebol, estão mais competitivos, que é o caso do Botafogo e do Palmeiras, principalmente, pensando na questão financeira, e o Cruzeiro, que está chegando agora com uma SAF que vem injetando dinheiro e quer trazer grandes nomes. Então hoje, para o Flamengo ganhar qualquer competição nacional, sul-americana, ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que completar mais ainda um elenco que é incrível, só que sofreu muitas perdas esse ano. E o próprio Gabigol, quando vários jogadores se machucaram, talvez não tenha aproveitado essa chance. Vou parafrasear Abel
Abel Ferreira, que você falou, a gente falou antes sobre a fome, né? Tem que saber se o Gabigol está com fome, se esses jogadores estão com fome, se a diretoria está com fome, para manter o Flamengo nesse rumo. Acho que o Flamengo deu uma resposta muito positiva com a Copa do Brasil e o título de uma competição que facilitou muita coisa para o clube. Injetar mais de 90 milhões de reais nos cofres do Flamengo é uma boa também. Já está garantido na Libertadores. Então, o Flamengo tem tudo para, na próxima temporada, continuar muito bem com ou sem Gabigol. O Flamengo estaria interessado em Alex Arce, da LDU de Quito, para a próxima temporada. Além do Flamengo, Fluminense, Corinthians, Vitória também estariam de olho no atacante paraguaio de 29 anos. Porém, o jogador está muito próximo também de acertar com Istambul... Rapaz, não dá nem para falar o nome desse time aqui. Não dá não. Com o time lá da Turquia, o Istambul. Ele tem 21 gols em 27 jogos pelo Campeonato Equatoriano, além de 2 assistências. O jogador é o artilheiro da competição. Uma coisa é fato, a gente já tinha trazido aqui. O departamento de scout do Flamengo está procurando e tem que achar um centroavante para o lugar do Gabigol. Eu não digo nem assim um centroavante de nome, mas tinha que achar um centroavante. Eu vou dar um exemplo aqui. Assim como o Vasco achou o Verratti, um cara goleador. Assim como na época o Vasco achou o Cano, também goleador. Um cara que não seja um absurdo de caro, mas que chegue no Flamengo para resolver o problema do Flamengo. Até porque, no meio do ano, o Flamengo vai contar com a volta do Pedro. Então, no meio do ano, o Pedro ele volta. Então, já que o Flamengo vai ter o Pedro de volta na metade do ano, seria muito importante o Flamengo já ter, no começo do ano, um centroavante que vai ali dividir a posição com o Pedro. O fato é esse. O presidente Rodolfo Landim confirmou que vai precisar contratar um substituto para Gabigol e eu faria exatamente isso. Não iria atrás de um jogador de muita grife, não iria atrás de um jogador muito caro, porque a gente já tem um jogador muito bom para a posição, que é o Pedro. Falou também sobre reforços, ele diz assim, olha, o Flamengo automaticamente vai receber muitos reforços no ano que vem. Isso porque volta o Cebolinha, volta o Vinha, volta o Arrascaeta, que fez uma cirurgia ontem, volta o De La Cruz, volta o próprio Pedro, volta o Carlinhos. Então, assim, o Flamengo vai receber muitos jogadores no ano que vem, jogadores que estão aí, infelizmente, entregues ao departamento médico. Outra questão também, que a gente precisa deixar muito claro, é que o Flamengo vai precisar vender jogador. Não tem esse negócio de não vender, não. Vai precisar vender. Até porque, para poder equilibrar o orçamento, vai ter que vender. E aí é aquela matemática básica. Você vende o cara e faz dinheiro, e desse dinheiro você compra outro ou paga algumas coisas para ter condição de comprar outros jogadores. No ano que vem tem 3 janelas de transferência, tem essa do começo do ano, que começa já no dia 2 de janeiro, depois tem uma do dia 2 ao dia 10, se não me engano, de junho, que vai ser aquela que vai ser para o Mundial de Clubes, e depois tem a de julho, que vai até setembro, se não me engano, do dia 14 de julho até dia 2 de setembro, que é a janela que normalmente o Flamengo se movimenta mais. Claro, tudo isso vai depender do processo eleitoral do Flamengo. É o que eu disse, o departamento de scout está trabalhando. Trabalhando para quê? Para, no dia 10 de dezembro, apresentar ao novo presidente os nomes. Ó, esse aqui são os nomes que a gente tem. A gente tem esse, a gente scouteou esse aqui, explicar a situação de cada um, e aí vai caber ao novo presidente essa questão de contratar um substituto para Gabriel Barbosa, o Gabigol, que já está certo que não fica no Flamengo para o próximo ano. Falando ainda de Gabigol, a expectativa, se tudo continuar correndo bem do jeito que está, é que ele seja relacionado para o jogo contra o Cuiabá na próxima quarta-feira na Arena Pantanal. O jogador não está treinando separado, está treinando normalmente, junto com o grupo. Tem nada de anormal assim, nada de diferente. Treina com o grupo, concentra com o grupo. Não foi para o jogo quarta, mas a expectativa é que na próxima quarta ele vá para a partida entre Flamengo e Cuiabá na Arena Pantanal, tá certo? Bom, queria pedir para você compartilhar esse